E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. O direito também é história. Ele é formado parte por história, parte pelos acontecimentos cotidianos que muitas vezes se transmutam, mudam, se expandem. Eles elevam situações, fatos, para chegar até os dias de hoje. Assim como tem outras questões que são mantidas. E essa é uma delas. É por isso que hoje vamos falar sobre por que o dia 1º de maio é considerado Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Vamos ver a partir de agora. Mas me diga uma coisa, você sabe por que o dia 1º de maio é Dia do Trabalhador, da Trabalhadora? E vejam que essa data ela é comemorada em vários países mundo afora, não só no Brasil. Mas você sabe por que lá fora e aqui é Dia do Trabalhador, da Trabalhadora? Bom, isso remonta a celebração do Dia do Trabalhador lá no final do século XIX, em movimentos trabalhistas que atuavam em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Durante a Revolução Industrial, a precarização do trabalho nas fábricas era muito grande, e esses movimentos reivindicavam melhorias nessas condições de trabalho, porque não era só a questão das condições, a jornada de trabalho. Vejam que era muito comum, além das jornadas degradantes por conta das condições, mais de 12 horas por dia. Bom, se um dia tem 24 horas, 12 horas por dia é metade do dia. E a convir, a partir disso também, eles não possuíam, os trabalhadores, direitos a descanso, falta de segurança e salários muito baixos. Era uma característica daquele período. Foi então que, no dia 1º de maio de 1886, surgiram diversos protestos por toda Chicago, reivindicando, sobretudo, a redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia. Após muita pressão, protestos que duraram até o dia 4 de maio daquele ano, diversos manifestantes morreram e os líderes dos movimentos foram condenados à prisão. Vejam bem, num país que notadamente se identifica como libertário, como aquele que propaga a liberdade, mas nesse caso não era. E vejam que essa situação que aconteceu lá em Chicago, ela acabou se espalhando pelo mundo todo. O dia 1º também foi considerado feriado apenas em 1919 na França, após a jornada de 8 horas diárias ser ratificada por lei. Em seguida, transformou-se em feriado também na Rússia, no ano de 1920. E no Brasil, surgiu no final do século XIX. Já vamos chegar na história do Brasil. Mas vejam que começa nos Estados Unidos, porque naquela época era grande a questão da Revolução Industrial, o sistema fordista, tudo em volta dessa questão industrial. Não naquela época especificamente, mas isso foi se aglutinando ao decorrer do tempo. Mas já em 1886 tivemos essa reivindicação mais forte, e a partir daí mudanças severas começaram a ocorrer no mundo todo. E por que o dia 1º de maio também é feriado no Brasil? Vamos ver agora.
Bom, dia 1º de maio como feriado no Brasil, como a gente viu agora há pouco, também foi uma decorrência daqueles protestos lá de Chicago. Mas teve um marco mais importante para o Brasil, que é a consolidação das leis trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, como queiram chamar, CLT, que recentemente sofreu alterações lá em 2017, mas o dia 1º de maio de 1943 é um marco para o Brasil. E por que é um marco? Porque é quando da promulgação da CLT. E sim, promulgação. Mas vejam que não houve discussão dessa legislação na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal. Por quê? Porque na época vivíamos no Brasil o período do Estado Novo. Sim, uma época de ditadura disfarçada, que foi como pilar daquela época o Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas. Então, não houve discussão na Câmara, não houve discussão no Senado, e o decreto-lei, que é, originalmente o Decreto-Lei 5.452, de 1943, de 1º de maio de 1943, institui a CLT. Porque até aquela época tínhamos diversos dispositivos espalhados pelo sistema normativo brasileiro. Então vem a CLT, a criação da Carteira Nacional de Trabalho, uma série de situações para amenizar a interligação, a relação entre trabalhador e o seu empregador. Então, como tínhamos diversas normas, foram aglutinadas na CLT, por isso consolidação. Vejam que completa agora, no dia 1º de maio, 80 anos de CLT. Ela vem garantir, e depois isso também ser maior, de maneira mais sistemática, de maneira mais forte, incorporados esses direitos, garantias do trabalhador na Constituição Federal de 1988, mas ela vem então a garantir uma série de direitos. Jornada diária máxima de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, pagamento de hora extra, atuação em ambiente salubre, aviso prévio, licença maternidade, licença paternidade, 13º salário ou gratificação natalina, como inicialmente era o nome, proteção contra demissão sem justa causa e seguro em razão do desemprego, que é o seguro-desemprego. Vejam que a CLT também funcionou como um instrumento de inclusão social do trabalhador. Por essa razão, ela costuma ser qualificada também como um patrimônio do trabalhador e, entre aspas, um passaporte da cidadania. É claro que esse anúncio foi regado a muito populismo na época anunciado da sacada do Palácio do Governo lá no Rio de Janeiro, pelo Getúlio Vargas. Tudo isso funciona como uma grande ideia para aproximar da população, para evitar ou diminuir a luta de classes também. Então, durante esse período de 1937 a 1945, Estado Novo, vem o Getúlio Vargas e, bom, temos que aproximar da população, ter um governo para a população, fazer coisas que muitas vezes eram questionáveis, até sob o ponto de vista econômico, mas aproximar e cada vez dar mais força à população, o que não necessariamente significava isso, mas o discurso era esse.
Porém, a CLT, nesse ponto, é uma boa sacada, é uma boa investida para o trabalhador e para a trabalhadora. Vejam que, posterior a isso, também houve inclusão, daí já pelo parlamento, do 13º salário, em 1962, o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou por Tempo de Serviço, que é de 67. E lembra que a gente disse sobre objetivos, né, de diminuir a luta de classes? Na época, então, o presidente tinha o quê? 3 objetivos principais. O primeiro era atrair a mão de obra do campo para a cidade, porque o Brasil ainda era muito rural. Então, trazendo os trabalhadores do campo para trabalhar nas cidades, abastecer e fortalecer as fábricas que ainda eram muito incipientes. A industrialização do Brasil ainda era muito precária. Ainda hoje tem problemas, mas era mais ainda. A insatisfação do operariado com os empregadores e o governo, afastando o risco de rebeliões populares e a instabilidade política e econômica. Também que o terceiro objetivo era, abre aspas, sufocar o comunismo, porque, afinal de contas, quem reivindicava direitos e deveres por parte dos empregadores era comunista. O primórdio, então, da CLT diz que objetivava também limitar o número de sindicatos e o subordinava ao Ministério do Trabalho, que proibia greves e a disseminação de ideias tidas como subversivas. Essa subversão justamente é para nós estamos dando um instrumento de garantia social para que não se discuta muito. Então, quer dizer, a CLT ela vem com uma proposta interessante, mas ainda na gênese dela ainda tinha esse problema, esse viés autoritário. Uma roupagem social para algo mais fabril, empresarial, comercial. É claro que, posteriormente, o maior sinal de que não é datada ou ultrapassada a CLT foi em 88, quando diversas dessas proteções trabalhistas inscritas na CLT passaram a fazer parte da Constituição, ganhando o status de direitos sociais. E aí nós temos lá no artigo 6º, no artigo 7º, principalmente, os direitos sociais, os direitos do trabalhador e da trabalhadora. Ainda hoje se discute muito a aplicação da CLT, dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, porque, evidentemente, muitas situações acabaram ganhando força, são novas para o direito, em especial para o direito do trabalho. Temos 2 questões muito importantes aqui e que a CLT ainda hoje, mesmo com a alteração de 2017, com as suas peculiaridades, discussões se é boa, se é ruim, uma maior negociação, essa negociabilidade entre empregador e empregado, entre empregador e trabalhador, trabalhadora, ainda se discute muito isso. Mas 2 fenômenos são importantes ser combatidos. Por quê? Porque dizem da contemporaneidade. Esse novo cenário, ele traz não só fenômenos de uberização, que é o trabalho por meio de aplicativos, e da pejotização, que o trabalhador atua não como pessoa física, com carteira de trabalho assinada, mas como pessoa jurídica, para uma forma de burlar os direitos trabalhistas, mas também ao crescente número de brasileiros e brasileiras que sobrevivem fazendo bicos, entre aspas. É da informalidade. E essa ampla reforma trabalhista que foi realizada em 2017, ainda no governo do presidente Michel Temer. Essa série de conquistas que foi trazida a partir de 1943 com a CLT, as suas alterações, modificações,
trazem também essa discussão para 2017 sobre terceirização, que permite que todas as atividades de uma empresa sejam terceirizadas, não só aquelas acessórias, como alimentação e transporte dos funcionários, limpeza e segurança, mas também a atividade principal. Na questão da terceirização, nós temos trabalhadores que pertencem ao quadro das empresas, diminuindo o custo da empresa contratante e o compromisso dela com os funcionários, abrindo espaço para aumento de jornada, maior recorrência de acidentes de trabalho pelo excesso de trabalho, diminuição de salário, enfraquecimento sindical e dificuldade de responsabilização judicial, porque há uma terceirização, tu contrata uma empresa para a execução daquela atividade e não tem necessariamente os direitos trabalhistas observados. Mas mais importante do que tudo isso, e essas discussões que vão continuar, é que ainda é muito forte a proteção ao direito do trabalho, ao direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, o 1º de maio é uma data importante e, ao mesmo tempo, simbólica. Representa a assunção de direitos por parte dos trabalhadores e trabalhadoras e a obrigação do poder público em observar e fazer com que os empregadores e empregadoras também observem, sob pena de responsabilização. Isso é muito, muito relevante. E essa é a razão pela qual o 1º de maio é tão importante e simbólico ao mesmo tempo. Então, parabéns a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que fazem a diferença nas suas vidas e na vida de outras pessoas, na vida das sociedades de modo geral. Certo? Era isso por hoje, mas assim, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá aqui ó, inscreva-se, de deixar o like, de comentar, isso é muito importante, de compartilhar o conteúdo, de nos seguir lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música, e também se inscrevam no nosso canal do Telegram, cujo endereço e o link constam aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais.